Olá, eu sou o professor Walter Colichon. Nessa aula, nós vamos falar sobre vapor de água na atmosfera, no que se refere a cálculo de evapotranspiração. Em primeiro lugar, a gente tem que falar sobre a composição do ar atmosférico, que em sua maior parte é composto por nitrogênio e oxigênio. O vapor de água na atmosfera, ele representa de 0 a 4% do conteúdo total. Também é interessante saber onde está a água na atmosfera, né? A atmosfera tem várias camadas, a camada inferior é a troposfera, e quase toda a água da atmosfera está contida nessa primeira camada. Ela tem uma altura da ordem de 10 a 20 quilômetros, talvez, e boa parte do vapor se encontra nessa região. E embora exista água líquida e gelo na atmosfera também, quase toda a água da atmosfera está na forma de vapor. As nuvens, que são de água líquida ou de gelo, elas representam uma parte muito pequena da água que existe na atmosfera. Em termos médios globais, a quantidade de água que existe na atmosfera ela corresponde a uma lâmina de 25 milímetros de altura, envolvendo toda a superfície da Terra. Mas a distribuição de vapor na atmosfera ela não é homogênea, então existem regiões com maior concentração e regiões com menor concentração. Na região equatorial, a gente tem uma lâmina equivalente de vapor que chega a ser da ordem de 60 milímetros nessa região equatorial, enquanto que em latitudes maiores, tanto no sul como no norte, a gente tem lâminas equivalentes de vapor muito mais baixas. É o caso aqui do extremo da América do Sul, que a gente teria da ordem de 10 milímetros em média ao longo do tempo. E a distribuição também não é constante ao longo do tempo. A gente tem essa maior concentração na região equatorial e concentrações menores em altas latitudes, mas a concentração varia bastante no tempo, de acordo com como é a movimentação das frentes e das massas de ar. A gente tem um fluxo de umidade na região equatorial que vai trazendo essa umidade para a região de mais alta latitude, tanto no hemisfério sul como no hemisfério norte. Aqui nesse gráfico que acompanha o que aconteceu ao longo de 2019, a gente observa o fluxo de umidade na América do Sul fazendo esse trajeto desde a Amazônia até a região sul. Então, boa parte da chuva que acontece na região sul e sudeste do Brasil, por exemplo, tem sua origem no Atlântico tropical e passa por sobre a Amazônia e finalmente atinge a região sul e a região sudeste do Brasil. Então, a umidade atmosférica, ela pode ser caracterizada de várias formas, né? Ela é uma medida da quantidade de vapor da água presente na atmosfera. Isso pode ser medido pela umidade absoluta, pela umidade específica, pela razão de mistura, pela pressão de vapor. A gente vai ver um pouquinho mais sobre a umidade absoluta e pressão de vapor. A umidade absoluta é a massa de vapor de água em gramas numa unidade de volume de ar, usualmente é metros cúbicos. Então, a umidade absoluta é dada em massa de vapor da água por volume da amostra ou da parcela de ar. É dada então em gramas por metro cúbico, por exemplo. A pressão de vapor está baseada no conceito da pressão parcial dos gases. Cada gás que compõe uma mistura ele exerce uma pressão parcial, independente da pressão dos outros gases. Então, a pressão de vapor ela corresponde à pressão exercida pela água na forma de vapor na atmosfera. Então, essa pressão de vapor ela é proporcional à concentração de vapor. Quando o vapor da água ele atinge a saturação, o que acontece é que o número de moléculas de água que deixam um líquido que está evaporando e passam para a fase de vapor fica em equilíbrio
com as moléculas que fazem o caminho oposto. Enquanto que o ar não está saturado, eu posso ter um líquido evaporando e um fluxo maior de moléculas evaporando do que condensando. No momento em que esse ar atinge a saturação, o fluxo de condensação ele aumenta e eu vou ter um equilíbrio entre a água que está evaporando, o número de moléculas que estão evaporando, o número de moléculas que estão condensando. Então, a quantidade de vapor de água no ar na condição de saturação, ela não é constante, ela varia com a temperatura. Na pressão de uma atmosfera, com ar a 25 graus, é possível, o ar consegue conter cerca de 23 gramas de água na forma de vapor por metro cúbico, na condição de saturação. Mas em temperaturas menores, a condição de saturação ela significa quantidades cada vez menores de água. Então a gente teria uma curva relacionando a pressão parcial ou a quantidade de água no ar na condição de saturação que decresce com a temperatura. A temperatura de 0 graus aqui a gente teria em torno de 5 gramas por metro cúbico. Na temperatura de 10 graus a gente já teria em torno de 9 gramas por metro cúbico. Na temperatura de 25 graus a gente teria 23 gramas por metro cúbico. E assim por diante. A gente tem essa variação que é a curva de saturação de vapor no ar. O ar atmosférico ele pode atingir a saturação também pelo resfriamento. Se a gente pegar uma amostra de ar que não está saturado com vapor e que está a uma temperatura de 25 graus Celsius, se a gente resfriar esse ar, mantendo a mesma quantidade de água, em torno de 10 gramas por metro cúbico nesse caso, resfriando ele até cerca de 11 graus, a gente atingiria a linha de saturação. Essa temperatura em que acontece esse encontro com a curva de saturação é chamada de temperatura de ponto de orvalho. É uma informação importante a partir da qual também pode ser estimada a própria umidade do ar. Da mesma forma que a gente trabalha com a umidade absoluta, também é possível analisar a pressão parcial de vapor na condição de saturação, que é dada em quilopascal aqui. Também varia, obviamente, com a temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a quantidade de vapor de água que o ar pode conter, então maior é a pressão parcial de vapor. Essa equação ela é muito importante nas estimativas de evapotranspiração. Ela representa a pressão parcial de vapor na condição de saturação em função da temperatura. Essa equação ela está de forma mais detalhada descrita com alguns exemplos de aplicação no livro de hidrologia. A umidade relativa do ar ela representa a distância que uma parcela de ar está da condição de saturação. Se uma parcela de ar está sobre a linha de saturação, então a umidade relativa é 100%. Se a parcela de ar está com a mesma temperatura, mas com uma pressão parcial de vapor mais baixa, então ela tem uma umidade relativa menor do que 100%. Por isso a umidade relativa ela é dada pela relação entre a pressão parcial do vapor na condição real e na condição de saturação. Se o ar está com uma umidade relativa de 50%, significa que a pressão parcial do vapor é apenas a metade do que poderia ser na condição de saturação. Existem várias formas de medir a umidade do ar. A primeira seria o higrômetro, que está baseado num material que tem uma propriedade de se contrair ou se expandir em função de alterações na umidade do ar.
o material, curiosamente, o material mais simples para esse tipo de aplicação é o cabelo humano. Ele se contrai e se expande conforme a umidade do ar. Outra forma de medir a umidade do ar é usando um psicrômetro ou um termohigrômetro. É um par de termômetros. Um deles é um termômetro normal, que a gente chama de bulbo seco, e o outro é um termômetro em que o bulbo, onde está o mercúrio, o líquido que se expande, esse bulbo está envolvido num tecido que fica umedecido porque está em contato com a água de um depósito. A água que evapora desse tecido, ela leva junto parte do calor e resfria o termômetro de bulbo úmido. Então, pela diferença de temperatura ali no termômetro de bulbo seco e no termômetro de bulbo úmido, é possível estimar a temperatura, é possível estimar a umidade relativa do ar. A equação que relaciona a pressão parcial de vapor com a diferença de temperatura entre o bulbo seco e o bulbo úmido é essa equação aqui, em que esse termo aqui é a pressão de saturação na temperatura de bulbo úmido. E esse termo aqui é a constante psicrométrica, e esses dois termos são as temperaturas de bulbo seco e de bulbo úmido. Então é possível medir essas temperaturas, então a gente tem esses dois termos, com a equação de pressão parcial de vapor na saturação na temperatura de bulbo úmido, é possível estimar esse primeiro termo, e a partir daí é possível estimar então a pressão parcial de vapor. Também existem sensores de temperatura de ponto de orvalho. Esses sensores eles estão baseados num processo em que o ar é resfriado e é conduzido por sobre lâminas ou placas de metal até que se forma a condensação sobre essa placa de metal. Então, o sensor mede, na verdade, a temperatura a partir da qual começa a formar água, que a água começa a condensar sobre a placa de metal. Esse é o chamado ponto de orvalho. Na verdade, o processo é semelhante a um copo de algum líquido gelado que a gente observa que começa a formar condensação no entorno desse copo. Então, finalizando essa aula rápida sobre a presença de vapor no ar, a gente caracterizou a umidade do ar, a gente viu a curva de saturação de vapor de água no ar em relação à sua temperatura, e a gente falou um pouco sobre medições de umidade do ar.